Então, o nosso assunto hoje é sobre a urbanização e entender um pouco do processo de industrialização que ocorreu no território brasileiro. A gente já falou em outras oportunidades que o processo de urbanização, isso vocês têm que sempre ter claramente em mente, né? Claramente na cabecinha de vocês, para não dar essa frase aí meio estranha que eu acabei de dizer. Então, tem que ficar claro isso, galera. A urbanização ela não é um processo que destaca a estrutura de um lugar, né? Ela não é um processo em que a gente está falando de prédios, de pontes, essas coisas. Não. A urbanização ela é um processo que está ligado diretamente à população. Então ela faz referência à quantidade de população que vive na zona urbana, tá? Então a gente já comentou sobre isso em materiais anteriores, ok? E aí a gente também já falou que esse processo de deixar o campo e ir para a cidade, ele começou a se intensificar exatamente com a industrialização. Por isso que o material ele vai fazer esse paralelo. É claro que essa fala sobre a industrialização do território brasileiro, a gente vai ver em materiais futuros. Mas já adiantando aqui o que é que a gente tem para trabalhar dentro desse material aqui. Fazer uma referência sobre a urbanização que ocorreu no território brasileiro e posteriormente falar sobre a industrialização, e aí dessa forma a gente passa a entender, né, qual a relação direta que esses dois processos têm em relação ao outro, tá? Um ao outro, beleza? Então vamos lá. Vou dar um zoom aqui para a gente poder visualizar melhor o material. E aí o primeiro ponto é a gente entender, né, como que esse processo de urbanização ele vai acontecer no território brasileiro. É importante destacar, galera, que o processo de urbanização brasileiro ele é bem recente, né? A gente já até teve falas anteriores sobre isso. Então, o Brasil, quando comparado com outros países, principalmente os países europeus, tem um processo de industrialização, digamos assim, atrasado, né? Enquanto outros países já se industrializaram há muito tempo atrás, o Brasil teve esse processo praticamente na metade do século XX. Então, como ele destaca aqui, ó, até o início, vamos dizer aqui, até as duas primeiras décadas do século XX, 1920, 1930, a gente vai ter basicamente um país onde a maior parte da sua população se encontra no campo, se encontra na zona rural. Então ele é um país agrário, tá? E também é importante destacar que até o final desse século XIX, apenas 6% da população brasileira vivia nas cidades. Então, você consegue perceber aí que o Brasil, historicamente, sempre foi um país onde a maior parte da população vive, né, no campo, até porque esse campo ele tem uma relação direta com a atividade econômica que foi implantada no nosso país desde o período colonial até praticamente esse início do século XX, né? Então, historicamente, só o Rio de Janeiro, Salvador e Recife foram, de certa forma, as primeiras cidades a apresentar um quantitativo superior a 100 mil habitantes, né? Então, como a gente ia falando, só 6% da população vivendo nas cidades e apenas essas três cidades com um quantitativo populacional superior aos 100 mil habitantes. Então é muito pouco, principalmente se falando da época em que isso se passou, né, acontecia. E aí, como eu ia dizendo, o modelo econômico implantado, né, no período colonial no nosso território, ele vai ter uma concentração mais forte no campo. Então, historicamente, as nossas principais atividades econômicas aconteciam na zona rural, né? E basicamente isso tornava o campo atrativo, tá? Então, se eu tinha o foco da economia na zona rural, é óbvio que isso iria atrair a população para a zona rural. Não atrair, mas tornar essa área atrativa até o ponto em que a população pensava, o que é que eu vou fazer na cidade? Se a economia é aqui,
né? Então, de certa forma, a cidade não tinha, digamos assim, elementos que atraíssem ou que tirassem essa população do campo e fosse para a cidade. Então, não tinha lógica, tá? Aí eu peguei aqui esse mapa que mostra exatamente essa realidade que a gente acabou de conversar aqui, né? Se a gente fizer uma análise das principais atividades econômicas que aconteceram no território brasileiro até o início do século XX, eram atividades rurais. Você tem aí historicamente o plantio da cana-de-açúcar, você tem o extrativismo vegetal que acontecia na região norte, tinha a pecuária, tinha a mineração. Então todas elas eram exatamente atividades com foco no campo, né? Ou seja, que ocorriam nas áreas rurais. Por isso que a população brasileira demorou a deixar o campo, tá? Ela não via necessidade de ir para a cidade, diferente de outros países como a gente já conversou, beleza? O próximo tópico ele fala basicamente sobre essa relação, né? Que nós vamos ter posteriormente, como eu disse, lá por volta de 1930, né, onde as coisas começam a mudar, e qual a relação que isso tem com a indústria, né? E aí, como eu ia dizendo, a urbanização ela tem uma ligação direta com a industrialização, tá? A indústria ela é, historicamente também falando, uma atividade típica das cidades. Ou seja, por se instalar, né, por acontecer nas cidades, isso vai fazer com que o crescimento da atividade industrial ela comece a atrair essa população que antes estava no campo. Então lembra que a gente sempre destacou aqui que o processo de urbanização ele está ligado também à economia. Então se você tem uma economia crescente na cidade, de certa forma você vai ter também um atrativo e faz com que a população ela deixe esse campo e procure a cidade, principalmente se o campo também apresentar alguns probleminhas, como a gente vai falar já já, né? Então a indústria ela é uma atividade das cidades e isso faz com que essa cidade se torne atrativa e que uma certa galerinha comece a deixar o campo e vir para a cidade em busca de melhores condições de vida, que é aquele velho processo que a gente também já falou antes, o chamado êxodo rural, tá? É importante destacar que essas pessoas, quando elas vinham para a cidade, é claro que uma parte conseguia ser empregada na atividade industrial, né, no segundo setor, como a gente chama, mas boa parte dessa galera também ia para o setor terciário, trabalhar principalmente no comércio e também no setor de serviços, tá? Então não era simplesmente a cidade, mas outras atividades que também apresentavam uma ligação ali direta ou indireta com essa indústria e que também acontecia na cidade e acabava tornando essas áreas atrativas, né? Nas décadas seguintes, o processo se intensificou com o desenvolvimento de outros setores industriais, como por exemplo o setor de base, né? Esse setor de base, a gente aqui destacando em especial a siderurgia, a metalurgia e o setor petroquímico, são os setores que crescem. Futuramente nós vamos ver, né, que esse período de 1930 há um forte investimento do Estado, do governo, para o desenvolvimento da indústria. E esse investimento, né, ele está voltado principalmente para esse setor, né, o setor de base, que é exatamente nos governos do Getúlio Vargas, tá? Mas isso a gente vai falar futuramente. E esse desenvolvimento do setor de base ele acontece principalmente no Sudeste, que é um outro ponto que vocês precisam entender, né? Não é à toa que hoje o Sudeste é a região mais industrializada e que apresenta o maior grau de, digamos, de urbanização do país. Isso é explicado exatamente porque ao longo da história, ao longo do desenvolvimento da indústria, ela focou, né, ela sempre se concentrou com maior ênfase no Sudeste, tá? Claro que outras regiões também vão acompanhar esse crescimento, mas o
Sudeste basicamente é o foco inicial. Tá? Então, além da indústria, como eu ia dizendo, a gente também precisa considerar outros fatores que acabaram, de certa forma, tornando o campo repulsivo e basicamente a cidade atrativa. Então, além da indústria, o que eu poderia dizer aqui é que não dá para jogar a responsabilidade única e exclusivamente na indústria, né? Na relação do processo de urbanização no Brasil. Então é claro que a indústria ela tem um peso maior, mas outros elementos também vão ocorrer para que essa urbanização ela possa se dar de uma forma tão rápida como ela foi no nosso país. Então, dentro desses fatores, a gente pode falar sobre as condições de vida precária. Então, o campo, apesar de concentrar as principais atividades econômicas, mas ele sempre teve seus problemas ligados, por exemplo, à educação, à saúde, à infraestrutura. Então, muitas dessas pessoas deixaram o campo exatamente por conta da precariedade dos serviços que eram ofertados nessas áreas rurais. Um outro problema é a concentração fundiária. Essa concentração fundiária que se dá exatamente pelo o aumento, né, da quantidade de terras na mão de poucos. Então o que acontecia aqui é que muitas vezes o dono da pequena propriedade rural não tinha como concorrer com o grande latifundiário, que era o que tinha a maior quantidade de terras, e muitas vezes ele se via obrigado a vender a sua pequena propriedade e ir para a cidade em busca de melhores condições, né? Ia para a cidade tentar a sorte. Tá? E isso fazia com que os grandes latifundiários acabassem aumentando cada vez mais a quantidade de terras que eles possuíam, que é o que ele vai destacar aqui como concentração fundiária. Um outro problema também estava ligado à produção mecanizada. Então nós vamos ter nesse período o início, né, da implantação das máquinas na produção agrária. E aí nós vamos ter uma necessidade maior de uma mão de obra qualificada. O que muita gente não tinha essa classificação e acabavam sendo demitidos, né, para que o grande latifundiário utilizasse essas máquinas. Então houve uma redução da mão de obra agrária exatamente por conta do uso dessas máquinas. Um outro problema também que a gente precisa sempre relacionar é a questão da legislação trabalhista no campo. Então é quando você começa a assinar a carteira desse trabalhador, é quando esse trabalhador ele começa a conquistar direitos, né? Reduzir a jornada de trabalho, ter direito a férias, ou seja, os chamados direitos trabalhistas. Então o que é que acontece? Muitos dos grandes latifundiários demitiam boa parte da sua mão de obra, dos seus trabalhadores, exatamente para não pagar esses direitos, né? Então, como havia uma fiscalização maior agora no campo, então os grandes latifundiários eles acabavam mesmo que dispensando e reduzindo essa mão de obra. Então, além da indústria, como eu falei, é óbvio que a gente sempre vai jogar a maior responsabilidade na indústria. Mas outros elementos, exatamente esses aqui que eu citei, também são apontados como responsáveis pelo processo de urbanização rápido no território brasileiro. Tá? Então você soma tudo exatamente com a indústria e aí você começa a entender mais ou menos como que esse processo se deu. Tá? Agora aqui a gente vai falar sobre a urbanização basicamente organizada por regiões. Então a gente precisa entender primeiro que essa urbanização ela é bem heterogênea, né? Principalmente quando a gente fala dos estados e das regiões. Então não posso dizer que em todo o território brasileiro, em todos os estados, em todas as regiões, o processo de urbanização se deu no mesmo ritmo ou se deu no mesmo nível. Claro que não. A gente precisa destacar
que algumas regiões, principalmente o Sudeste, o Sul e uma parte do Centro-Oeste, tiveram um nível de industrialização um pouco mais rápido, né? Na verdade, um ritmo mais rápido e um nível mais elevado, tá? Que basicamente aqui essa parte que eu fiz dentro de parênteses, ele vai se referir principalmente à região Centro-Oeste, né? Que vai ter um ritmo de industrialização, no caso de urbanização mais rápido, por conta da mecanização da atividade agrária, né? Principalmente ali nas décadas de 60 e de 70. Então, como ele ia dizendo, ó, o Sudeste, o Sul e parte do Centro-Oeste chegam a apresentar níveis superiores a 95%. E aí ele vai explicar que na região Centro-Oeste teve uma ocupação mais recente e que ela se deu principalmente pela expansão, a expansão das atividades agrícolas, que acontecem principalmente nas décadas de 60 e de 70. Mas antes de eu falar especificamente aqui sobre o Centro-Oeste, é a gente entender, né, que algumas regiões e alguns estados têm um nível de urbanização muito elevado quando comparado com outros, como a gente vai falar aqui. E isso sempre vai acontecer exatamente porque a implantação dessas atividades econômicas, ela também não se deu de forma homogênea em todos os estados, em todas as regiões. Importante destacar assim. E aí ele faz uma pequena diferenciação entre o Sudeste e o Sul com o Centro-Oeste, tá? No Centro-Oeste ele está mais ligado a essas atividades agrícolas. Então, quando o que a gente chama de fronteira econômica, ela começa a avançar pelo Centro-Oeste, ela vai, de certa forma, gerando algumas situações no campo que acabam expulsando o trabalhador rural para a cidade. Então, a velha concentração fundiária, que a gente já falou anteriormente, é um desses problemas. A produção mecanizada, como a gente também já falou, é um dos fatores que causam esse êxodo rural. A necessidade, né, menor de mão de obra, então você começa a precisar ter uma necessidade de mão de obra qualificada, coisa que a população dessa região não tinha naquele período, né? Então esses são alguns fatores que vão impulsionar esse êxodo rural, especialmente na região Centro-Oeste, que é, quando comparado com o Sudeste e com o Sul, a região de urbanização mais recente, né? Então, se você fizer um paralelo, se nós fizermos um paralelo aqui, ó, o estado do Mato Grosso do Sul tem um nível de urbanização superior a 90%, assim também como Goiás e o Mato Grosso, que já vai ter um nível um pouco menor, mas ainda alto quando comparado com outras regiões brasileiras. E ainda no próprio Centro-Oeste, a gente vai ter, já chegando ali na região norte, né, algumas regiões com nível menor, como por exemplo o Pará, que tem um pouco mais de 70%, aqui no Nordeste o Piauí, que já tem um nível superior a 60%, e o Maranhão com um nível acima de 50%. Então você consegue perceber exatamente aquilo que eu tinha falado antes, né? Temos regiões com nível de urbanização um pouco mais elevado e outras regiões com nível um pouco menor. Aqui eu peguei esse outro gráfico que fala exatamente sobre o nível de urbanização por regiões. Então o Brasil hoje ele tem quase 90% da sua população vivendo nas cidades, tá? A região Sudeste, como você pode observar aqui, aqui tem um menor nível, né, de urbanização, o maior nível, mais de 90%, e o Nordeste é a região que tem um dos menores níveis, né, juntamente aqui com a região Norte. Então é basicamente esse o quadro que nós temos em relação à urbanização no país. Depois vocês deem uma olhada. Ah, Alex, mas que é 2015. Mas pouca coisa mudou, tá, galera? Esse é o último dado, esse gráfico ele foi tirado. Essa imagem ela foi tirada lá do site do IBGE
Então nós só vamos ter um novo quadro a partir do próximo ano, mas por enquanto esse ainda é o oficial que nós utilizamos, tá? E por último, para a gente finalizar aqui, nós vamos fazer também uma breve, né, análise sobre essa urbanização. E essa palavrinha aqui estranha, tá, galera? É sobre a metropolização no Brasil, tá? Pois eu vou até consertar. É a metropolização, ok? Então aqui eu peguei algumas cidades que são hoje consideradas metrópoles, né? No nosso país, já já a gente fala sobre elas. Mas é importante destacar que esse processo de metropolização, ele é resultado do crescimento urbano que se dá principalmente a partir da década de 30, né? Então, aí de 1930. Especialmente o Sudeste, destacando aqui em especial São Paulo e Rio de Janeiro, serão as cidades que vão concentrar a maior, digamos assim, quantidade, né, de pessoas. E essa concentração ela acontece exatamente porque são duas cidades que apresentam melhores condições para atrair o investimento industrial. Então, quando a indústria ela pensava, vou me instalar em uma determinada área porque lá é mais promissor, as possibilidades de eu ter lucro é bem maior do que em outras cidades, em outras regiões. Então, quando ele parava para pensar dessa forma, era exatamente São Paulo e Rio de Janeiro que ele via, né, nessa perspectiva. Então, São Paulo e Rio, historicamente, foram as primeiras cidades a ter essas melhores condições para atrair a instalação da indústria em seu território. E, Alex, e quais seriam essas condições? O mercado consumidor, que não parava de crescer, né? Então ele era um mercado consumidor promissor, em expansão. A infraestrutura urbana, se falando aí principalmente de veículos, a disponibilidade de veículos, né? As estradas, as pontes, as ferrovias, a rede de transporte, rede de telecomunicação, a disponibilidade de capital. Então era uma região onde, digamos assim, né, a necessidade de investir era muito grande. A rede elétrica, né, as fontes de energia, a mão de obra e outros elementos também se configuravam como, digamos assim, essas melhores condições ofertadas por São Paulo e Rio de Janeiro. Elas se tornaram áreas atrativas, são áreas que vão ter um crescimento do número de fábricas muito elevado quando comparado com outras regiões, e também um crescimento de atividades terciárias, como já falado antes, o comércio, os serviços, etc, etc. Então isso vai contribuir para que essas sejam as duas cidades que primeiro se tornarão metrópoles, né? E aí é importante destacar que a metrópole, ela não é somente uma cidade grande. Ela é uma cidade grande, mas que esse crescimento também acaba interferindo na periferia, ou seja, ela cresce tanto que ela acaba influenciando diretamente ou favorecendo diretamente também a expansão da periferia. E muitas vezes essa periferia ela ultrapassa os seus limites, né? Ela chega a áreas rurais e inclusive áreas rurais que anteriormente nem a pertenciam, que aí vai acontecer aquele processo de conurbação que a gente já falou anteriormente. Concentração de setores da economia, não são subidas, setores da economia. O trânsito com fluxo pendular, ou seja, uma metrópole, ela também faz referência a esse fluxo do sistema de transporte. Mas é um sistema de transporte diário, tá, galera? Quando ele coloca aqui como pendular, ele está falando nessa movimentação de veículos que acontece diariamente, essa ida e vinda diária, tá? Então, basicamente, esse seria o conceito de metrópole. Uma cidade grande, esse crescimento ele favorece também o crescimento e o desenvolvimento da periferia.
é onde se concentram as principais atividades econômicas, que esse fluxo do sistema de transporte ele é intenso diariamente, então são algumas características que vão definir essas metrópoles, tá? Então, em 1950, tanto São Paulo como Rio de Janeiro, não os estados, as cidades aqui falando, né? Eles ainda se apresentam como principal foco de atração populacional, mas outras cidades também começam a se destacar como metrópoles, que é o caso de Belo Horizonte, Salvador, Fortaleza, entre outras cidades mais. E aí vai ser dessa forma que vai se originar o conceito de metropolização, tá, galera? Às vezes dá esse errozinho aqui, eu botei metalização, mas é metropolização. É porque eu tenho mais facilidade de fazer no celular, essa digitação, e aí muitas vezes eu acabo digitando e o corretor coloca outra palavra, e aí na pressa eu acabo não percebendo, aí acaba também passando, né? Então vai ser dessa forma que vai se dar o processo de metropolização, que acontece quando a maior parte da população ela acaba optando em viver nessas metrópoles, beleza? Então, basicamente, galera, é esse material que a gente tinha para conversar hoje. Eu espero que ele ajude o entendimento de vocês, mas caso você tenha alguma dificuldade, como eu sempre falo, manda para mim aqui no Zap que eu vou estar inteira disposição em ajudá-los, beleza? Quase não foi, cara. Devo pode ficar aqui no já já e o já já quase não sai. Então, galera, esse é o material de hoje. Deixa eu só fazer aqui a transição de tela para mim. Cadê? Já pode, se quiser, transição de tela. Pronto. Bom, agora já está na minha tela aqui. Só botar esse teclado aqui de lado. Vou puxar aqui a mesinha para a gente riscar. Tá? Então, como eu ia falando, galera, o nosso conteúdo de hoje ele vai tratar sobre os principais problemas, né, do processo de urbanização aqui no Brasil. A gente entender basicamente que a urbanização, para a grande maioria das pessoas, não só no Brasil, mas em vários outros países que tem um modelo de urbanização parecido com o nosso, acabam sofrendo, né, com alguns problemas gerados pelo processo e que, de certa forma, ele passa a ser excludente mesmo, né? Uma pequena parte da população tem acesso aos benefícios, aos serviços, aos equipamentos desse processo e outra parte da população fica um pouco a mais, né? Não é bem contemplada por esse processo, tá? Então eu separei alguns pontos que a gente vai precisar destacar aqui. E nós iremos conversar sobre o problema do desemprego e a informalidade, uma fala sobre a segregação espacial, sobre o problema da moradia, né? Não da moradia em si, mas da falta dessa moradia ou em condições precárias, a especulação imobiliária, o sistema de transporte, em especial o público, a violência, né, que é comum nesses grandes centros, e alguns problemas ligados às questões ambientais, tá bom? Então vamos começar aqui pelo desemprego e a informalidade. O que é que acontece, galera? A gente conversou em materiais anteriores que o Brasil, historicamente, sempre teve uma base econômica voltada para o setor primário, né? O setor da agricultura e da pecuária. Quando a indústria surge, e a gente viu que essa atividade industrial ela também é responsável pelo desenvolvimento das cidades, né? Ela também é responsável por esse processo de urbanização. Tem uma maior galera que vai sair do campo, que é onde se concentravam essas atividades, e virão para a cidade em busca de melhores condições de vida. A gente falou sobre isso. Então a questão do desemprego ele gira exatamente em torno dessa problemática, né? Nós vamos ter uma falta, né? Uma escassez de vagas de trabalho na indústria, que é exatamente uma consequência desse elevado fluxo de migração, principalmente do êxodo rural. Tá? Então a indústria por si só ela não consegue absorver tanta gente, tanta mão de obra. Tá? E aí essa galera, para não ficar desempregado,
vai exatamente procurar uma outra atividade econômica. E aí, como nós estamos falando de cidade, será exatamente o setor terciário, que é o setor de serviço e de comércio, que vai, de certa forma, absorver a grande parte dessa população que não teve êxito na atividade industrial. Né? Então, esse grande volume de pessoas que concentram, né, a sua força de trabalho no setor terciário vai causar um processo de hipertrofia, né, de inchaço nesse setor terciário. E esse inchaço, de certa forma, vai fazer com que haja o surgimento do que nós chamamos de informalidade, né, que é exatamente esse aumento do mercado informal. Alex, o que seria a informalidade? São aqueles trabalhadores que não possuem um registro de trabalho, ou seja, aquela galera que trabalha, mas que trabalha em condições um pouco precárias, né? Ou seja, que não tem a carteira assinada, o que a gente chama de registro de trabalho, né? Então, é aquela galera que trabalha e que tem uma menor qualificação, né? Uma mão de obra que não é lá essas coisas qualificadas. Consequentemente, essa menor qualificação, ela faz com que essas pessoas recebam um salário um pouco mais baixo, ou muitas vezes mais baixo, e também é uma galera que tem ou que sofre com a ausência de direitos, não é diretor, trabalhistas, tá? Então a galera que não tem uma carga horária de 8 horas, que não tem direito a férias, que não recebe um salário, que não recebe um 13º salário. Então, os direitos eles não existem, né? Então passa a ser uma mão de obra que trabalha, de certa forma, contribuindo para a economia de forma indireta, mas diretamente não há uma contribuição. Então isso é o que nós chamamos de mercado informal ou informalidade. São todos aqueles que trabalham sem um registro, né, na carteira, de forma oficial, podemos dizer assim. E também é uma galera que, de certa forma, né, a gente também define como subemprego, tá? E seria uma ideia basicamente abaixo daquilo que a gente define como emprego, como empregabilidade. E essa galera, né, ela representa o que nós chamamos de exército de reserva. Alex, o que é o exército de reserva? É exatamente a soma da galera que está desempregada, sem exercer nenhuma função, aliado àqueles que trabalham mais de forma informal, como eu falei, né, e que estão à disposição do mercado. Professor, mas isso não é bom? Isso não é bom porque esse exército de reserva muito extenso, como acontece no Brasil, ele acaba regulando salários, né? Então ele faz com que as grandes empresas paguem um salário mais baixo, exatamente por haver pessoas interessadas a trabalharem nessas condições. Então, teoricamente, se eu quero pagar R$500 para alguém exercer uma função e 1.000 pessoas não estão a fim de receber porque acham pouco, mas eu tenho 10.000 pessoas que estão porque precisam desse trabalho, né? Então, a gente tem mais ou menos nessa lógica quando se refere ao exército de reserva. Você tem uma mão de obra muito abundante, que muitas vezes a maioria dessa mão de obra está disposta a postos de trabalho de maneira bem precária, a fim de receber esse salário. Tá bom? O Brasil atualmente sofre bastante com o elevado, né, concentração de exército de reserva, e isso foi o que levou a algumas políticas de governo voltadas, né, ao que nós chamamos de trabalho intermitente, né, que é você poder contratar um trabalhador de forma temporária. Então, eu quero alguém que trabalhe aqui para mim só 3 meses. Então, isso para a empresa é bom, porque a empresa não vai ter a obrigatoriedade de assinar a carteira desse indivíduo. Então, tem toda uma logística envolvendo nesse sentido. Galera, em relação às imagens, se vocês perceberem, eu dei preferência em baixar algumas matérias de jornais que falam sobre a temática que nós estamos conversando aqui. Então, depois que vocês baixarem o material, vocês deem uma lida nas matérias de jornais. Se acharem interessante,
façam uma pesquisa aprofundada para vocês entenderem como que esse assunto ele está sendo caracterizado nos dias atuais, tá bom? Todas as matérias, inclusive, são ou da semana passada ou dessa semana, então está bem atual, beleza? Então esse foi o primeiro ponto, né? O desemprego e a informalidade. Um outro ponto é o que nós chamamos de segregação espacial, que seria aquela ideia de separação, tá? Ela é resultado das condições socioeconômicas e de renda das famílias. É aquela lógica assim, que as famílias que têm uma renda mais elevada, elas conseguem se localizar em locais mais privilegiados, podemos dizer dessa forma. Então, se a minha família ela tem dinheiro, ela tem condições de comprar uma casa próxima ao centro, uma casa com condições estruturais bem mais bacanas, né? Então, a galera que tem uma renda menor acaba não tendo essa condição, por isso que a gente define como segregação espacial, tá? A valorização, a valorização das terras empurra essas populações para as áreas mais periféricas. A gente também já fez uma fala anteriormente sobre isso, né? Os terrenos caros próximos ao centro e os terrenos mais baratos distantes, né? Nas áreas periféricas, nos subúrbios. Isso acontece, né? Porque você tem uma menor condição. Na verdade, essa renda mais baixa, ela traz uma precariedade de moradia. Alex, como assim? Com a menor condição em adquirir essa moradia, né, essa casa em uma localização melhor, vem também a necessidade de comprar uma casa com digamos assim, uma estrutura um pouco mais inferior, né? E quando isso acontece, tipo, o cara que mora próximo ao centro, né, ao grande centro urbano, ele tem uma facilidade maior em relação à acessibilidade, como eu coloquei aqui dentro de parênteses, a serviços e equipamentos, além de falar também de infraestrutura. Então é muito evidente, né, que as pessoas que moram em uma localização mais próxima ao grande centro urbano, ela tem alguns privilégios, né? Ela pode desfrutar de questões estruturais de melhor qualidade do que aquelas pessoas que moram mais afastadas, tá? Então a gente pode levar em consideração aqui, por exemplo, o serviço de internet, a qualidade da energia elétrica, o sistema de transporte, um shopping, entendeu? Então você tem alguns privilégios morando próximo às áreas centrais que as pessoas mais afastadas não vão possuir esse privilégio ou que na verdade tem uma maior dificuldade para esses privilégios. E aí na sequência eu também coloquei uma reportagem sobre isso. Alex, qual a ideia de segregação? É de separar mesmo, né? Então a gente tem, teoricamente falando, e na prática também, né, essa separação. No centro as pessoas com melhores condições e na periferia as pessoas com condições menores, tá? É isso que define essa segregação espacial. Como a gente falou de moradia, né, vamos especificar aqui um pouquinho mais. Há um aumento, né, do que nós chamamos de submoradias, que são aquelas estruturas encontradas nas favelas, os cortiços, os barracos, né? Então são casas, são moradias com uma estrutura bem precária, né, em condições até subhumanas muitas vezes, tá? E isso é gerado pelo déficit habitacional. Alex, o que é o déficit habitacional? É exatamente quando eu tenho muita gente que não tem onde morar ou que mora em condições precárias, né? Então existe um déficit habitacional. Se eu pegar todas as pessoas dentro da disponibilidade de moradia que existe, eu não conseguiria atender, eu não conseguiria alocar essas pessoas nessa moradia, tá? A instalação em áreas inapropriadas, isso acontece, a gente sabe, né? Principalmente em áreas de morros e à margem de rios. E a gente também já falou sobre os problemas que isso tem. Nas encostas de morros, os riscos de desabamento, deslizamento de terra, e nas margens dos rios, risco de alagamento, né? Há um crescimento desordenado das cidades
e a falta de planejamento urbano. Isso também é óbvio, a cidade cresce de qualquer jeito, e esse crescer de qualquer jeito, sem nenhum tipo de planejamento, é sim responsabilidade do Estado, né? E também há um processo que nós chamamos de periferização, né? Que é a construção de conjuntos habitacionais mais afastados do centro, até por uma questão de custo, e também a construção dos condomínios fechados, que é aquela ideia que nós encontramos principalmente nos grandes centros, que passam uma certa segurança para as pessoas que ali vivem, né? Então, os condomínios, ele geralmente é para uma classe um pouco mais elevada e que passa essa ideia de segregação, né? Você tem ali algo isolado, onde aquelas pessoas desfrutam de uma melhor infraestrutura, com piscina, com academia, né? Enquanto a galera ali ao redor nada tem, né? Carece desses serviços, tá? Também trouxe uma reportagem sobre isso. Um outro assunto também comum é a especulação imobiliária, que ela acontece principalmente por conta da ineficiência do Estado em atuar nessa questão da urbanização. Então, essa pequena atuação, ela favorece a atuação do setor privado, que controla o mercado de terras e de imóveis. Existe a compra de áreas periféricas, e esse capital privado, ele aguarda a vinda de infraestrutura e valorização das terras, né? É bem simples, né, galera? Aqui é aquela turma que compra terrenos mais afastados do centro, visando futuramente esse terreno valorizar. Só que quando ele compra, ele acaba tirando o direito daquela pessoa que tem uma condição menor, no futuro, comprar aquele terreno que ele já possui, né? Então é tipo, daqui a 10 anos eu consigo comprar um terreno ali naquela área. Só que em 2, chegou um grupo lá de imobiliários que comprou o terreno todo. Então, infelizmente, eu vou ter que comprar um terreno mais afastado. Aí, futuramente, o cara vai e compra o mais afastado. Eu tenho que ir mais afastado ainda. E isso vai virando um ciclo vicioso. Tá? Então, essa galera, ela compra, espera vir serviço de infraestrutura para aquela área, que vai valorizar a área e depois ele vende por preços exorbitantes. Tá? Também há a construção de imóveis clandestinos, que são favorecidos pela falta de fiscalização e regulação do poder público, né? Também isso acontece, a gente vê isso muito nas grandes cidades, né? Então a galera constrói prédios de qualquer jeito, sem nenhum tipo de segurança, sem nenhum tipo de inspeção, né? De órgãos públicos, e aí muitas vezes vendem esses prédios para a população mais pobre pagar a longo prazo, mas que não dá nenhuma segurança para essas pessoas. Tá? Em relação ao transporte, né? A dependência do modelo coletivo ou do que nós chamamos de transporte de massa, como os trens e ônibus, principalmente da população que mora distante do centro, né? A galera da periferia que tem a necessidade de vir para a cidade acaba sendo dependente desse modelo de transporte. E aí essa dependência, né, ela gera uma série de problemas, como atraso, lotação, o preço da passagem, né, bem elevado, e ainda a falta, tá, galera? Não é a data, depois vocês consertem aí. A falta de conduções, né? Então, muitas vezes, esses problemas ele é gerado pela falta de investimento do próprio governo, do próprio Estado, e também pela atuação de grupos de empresários que exploram o setor, né? Então, o transporte em massa, principalmente no Brasil, ele tem um problema muito sério, né? De atrasar da própria qualidade desse transporte, né? O preço da passagem. Então, muitas vezes a gente pensa assim, mas uma passagem de ônibus é R$2. Aí você imagina aquela pessoa que tem que ir todo dia ao trabalho e voltar usando essa passagem. Então tem um custo no final do mês bastante significativo, né? Bastante relevante. Um outro problema também é a tal da violência urbana. Isso aqui é bem simples da gente perceber, né? Ela é consequência principalmente, né, da situação de exclusão e de marginalização de grande parte da população. Tá? O que foi que eu escrevi aqui?
não é grave, mas em grande parte da população, né, vive nessa situação de marginalização e de exclusão social. A gente não pode, né, relacionar a violência urbana à pobreza, né, porque há um dado do IBGE que as cidades pobres não estão na lista das mais violentas do país. Então é uma questão extra pobreza, tá? E ela é principalmente causada pela ausência de serviços públicos que favorecem a atuação do crime organizado e as disputas de território. Então, geralmente nós temos como um grave problema ligado à violência essa falta de política voltada ao setor de segurança pública, que acaba favorecendo a atuação desse crime organizado, dessas facções, como acontece aqui no nosso país, né? Então isso vai gerar violência, tá? E por último, nosso tempo já vai lá na frente, né? Nós temos alguns problemas ambientais que estão ligados à urbanização, como a poluição do ar, que é resultado principalmente da emissão de fuligem, que é essas partículas de poeira e de fumaça, né? Como também os gases tóxicos poluentes, como o dióxido e o monóxido de carbono. Elas são produzidas e jogadas pela indústria e pela circulação de veículos. Outro problema é o que nós chamamos de smog. Ela é uma nuvem, né, de poeira, de fumaça e de gases que afetam não só a visibilidade, mas também podem causar danos respiratórios e também irritação na pele. É como se fosse uma neblina, só que é uma neblina de fumaça e de gases tóxicos. Nós temos aí as ilhas de calor, que causam um aumento da temperatura nos espaços urbanos, e esse aumento da temperatura é exatamente consequência da ausência de elementos naturais, como vegetação, e a maior concentração de elementos e atividades humanas, como a indústria. Nós temos a poluição hídrica, que é causada pelo despejo, né, de poluentes, como lixo, esgoto e resíduos industriais, em cursos e reservatórios de água que passam pela cidade. A precariedade do sistema de saneamento básico e também as ligações clandestinas favorecem esse problema da poluição hídrica, né? Principalmente nos grandes centros urbanos. E um outro problema é a produção de resíduos, né? Levada à produção de lixo, principalmente nos grandes centros. Essa produção de lixo ela só tende a aumentar, né, devido aos nossos modelos de consumo. Então, a gente usa muito produto descartável e a gente sempre descarta de maneira errada, né? E a produção que influencia também no tipo de descarte, como eu falei, né? Muitas vezes eles são depositados de forma inadequada, como principalmente em lixões e aterros sanitários, e também carece, né, de um sistema de coleta eficiente. Então, além de produzir muito lixo e descartar de qualquer forma, a gente tem um problema em coletar, né? Muitas áreas não são atendidas pela coleta de lixo. Então, o lixo ele se amontoa ali próximo às casas, próximo aos rios, e acaba gerando esse problema que pode, de certa forma, gerar vários outros problemas, como a proliferação de pragas, insetos, ratos, baratas, a contaminação do solo e também do subsolo, além da perda da qualidade ambiental. Então, esses são os problemas que nós temos, né, mais fortemente no Brasil, que estão ligados aí ao modelo de processo de urbanização que o Brasil desenvolveu ao longo das décadas, tá bom? Então, eu espero que o material ajude e que vocês consigam pegar a ideia central aí do assunto, até porque, como eu falei, é um assunto que, na minha visão, se torna fácil pelo fato da gente estar inserido nessa realidade. Beleza? Bem, galera, agora é a hora de vocês me mandarem alguma dúvida, caso possuam essa dúvida, tá bom? E se não tiverem a dúvida, manda o ok de vocês aí no chat para mim poder não só pegar a ideia de que vocês estão por aí ainda, mas também para mim saber que vocês entenderam o assunto de boa, tá?